A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário. Neste devocional diário de hoje, quero estar trazendo uma passagem que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 12, versículos de número 23 ao 24, que assim vão dizendo: E, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Aleluia. Meus queridos irmãos e ouvintes, quando olhamos para esta passagem, vemos que após a consagração de Saul para o reinado em Israel, Samuel logo resigna o seu cargo de juiz de Israel. Samuel foi o último juiz a reinar sobre o povo na direção do Senhor, pois no capítulo de número 8, quando Samuel designa para a sucessão de seu cargo de juiz a seus dois filhos, os nomes eram Joel e Abias, os dois acabaram tomando presentes do povo e pervertendo o juízo. A atitude dos dois desencadearam uma série de eventos que coincidiram no nascimento da monarquia em Israel. Os anciãos de Israel se reuniram a Samuel em Ramá, direcionando Samuel na constituição de um rei que governasse sobre o povo, como assim o tinham as outras nações. Afinal, Samuel já era avançado em idade e seus dois filhos haviam pervertido o juízo. Portanto, na concepção dos anciãos, a saída era a constituição de um rei. Lembrando, meus ouvintes, que a tradição monarca, isto é, o governo regido por um rei, não era algo que se instaurou de maneira ao curso divino em Israel. Ao contrário, quando Samuel ouve acerca da ideia que os anciãos estavam trazendo a ele, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, e ele orou ao Senhor. E o Senhor direcionou Samuel a ouvir a voz do povo, pois o povo não estava rejeitando a Samuel, antes ao Senhor estavam rejeitando, para que o Senhor não reinasse sobre eles. Resumidamente, Deus também direciona Samuel a protestar ao povo solenemente e declarar ao povo qual seria o costume do rei que houvesse de reinar sobre ele. Isto é, o povo, após Samuel declarar, em outras palavras, as consequências do pedido de um rei, ainda assim, o povo vai insistir na constituição de um rei. Samuel leva as palavras ao Senhor, e Deus direciona Samuel a dar ouvidos à voz do povo e constituir-lhes rei. Samuel então disse aos filhos de Israel para cada um ir à sua cidade. Seguimos adiante, avançando 3 capítulos, cujos 2 capítulos fazem parte do processo da unção de Saul por rei sobre Israel, capítulos de número 9 e 10, do livro de 1 Samuel, e o terceiro demonstra a execução do reinado de Saul na prática, sua primeira guerra vencida, capítulo de número 11, chegando assim sucessivamente no capítulo qual lemos, capítulo de número 12. Por isso, justamente Samuel foi considerado o último juiz que julgou os filhos de Israel. Afinal, seus 2 filhos já haviam pervertido o juízo. No capítulo em questão, Samuel inicia um discurso falando acerca dos eventos recém-acontecidos em Israel. O foco inicialmente estava no decurso de todo o tempo em que ele julgou o povo acerca do seu testemunho. Samuel havia dito para o povo testificar dele perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem Samuel havia tomado o boi, a quem havia tomado o jumento, a quem havia defraudado, a quem tinha oprimido e de cuja mão tinha tomado presente, e com ele encobrido seus olhos, e Samuel o restituiria. Ou seja, Samuel estava perguntando ao povo, em outras palavras, qual era o testemunho que ele havia dado, se porventura alguma vez ele roubou ou tomou presente e com ele encobriu os olhos, isto é, omitiu e perverteu o juízo. Se isso havia acontecido, Samuel restituiria. Meus ouvintes, o povo respondeu a Samuel que em nada ele os havia defraudado, nem os oprimido, nem tomado coisa alguma da mão de ninguém. Samuel então diz ao povo que
que o Senhor sejasse testemunha contra eles, e o seu ungido sejasse naquele dia testemunha de que nada tinham achado na mão de Samuel. E o povo respondeu que sejasse testemunha. Samuel continua discursando ao povo, a começar resumidamente pelas origens dos hebreus que haviam sido retirados por Deus do cativeiro egípcio, as origens dos filhos de Israel, começando por Moisés e Arão, seguindo a linha de raciocínio acerca do rei em Israel. Entretanto, quando chegamos nos 2 versículos qual nós lemos, entendemos que ainda que o povo estivesse cometendo um erro ou pecado ao pedir um rei a Samuel, automaticamente negligenciando o fato de que o Senhor reinava sobre eles, Samuel não pecaria contra o Senhor, deixando de orar pelo povo, antes ensinaria o caminho bom e direito. Tão somente eles deveriam temer ao Senhor e servir-o fielmente com todo o coração deles, porque eles viam quão grandiosas coisas o Senhor fez. Quantas são as vezes que cogitamos a desistência quanto à vida daquela pessoa que estamos depositando no altar do Senhor em oração, pois ele ou ela não tem demonstrado atitude ou força de vontade para mudar de vida. Meus irmãos e queridos ouvintes, se Deus te levantou como uma coluna de oração, não peque contra o Senhor, deixando de depositar um clamor e uma súplica no altar do Senhor por aquela alma. Talvez esse seja o momento em que mais ela ou ele precisa da sua oração, da sua ajuda. Talvez Deus anseia nos edificar como uma coluna solidificada nele, na vida daquela pessoa. Eu sei que é cansativo você persistir em orar em prol de algo que há muito tempo você tem clamado. Às vezes essa situação de lamento suga suas forças, você se sente impotente, talvez ele ou ela não dá ouvidos, não demonstra interesse real, mas eis que eu te digo, homem, mulher, tu que oras incessantemente sem parar, contudo não vê saída, não vê mudança, não vê transformação. Se Deus tem uma obra, o tempo pode passar, as lutas podem aumentar, mas Ele irá cumprir os seus grandiosos propósitos. Samuel não deixava de orar, ainda que o povo muitas vezes fosse obstinado, desobediente, injustos, mas Samuel permanecia nos joelhos. Ainda que o povo se convertesse às vaidades, se desviasse do caminho reto, Samuel permanecia de joelhos. Ainda que você não esteja tendo a capacidade de enxergar, eu preciso te falar que enquanto você está de joelhos, Deus está trabalhando em teu favor. Quando os meus joelhos tocam os chãos, a minha oração adentra os céus. Quando o meu clamor é derramado em contínua intensidade e quebrantamento, ainda que eu não esteja conseguindo enxergar, Jesus está tocando naquele coração. Deus, através destas circunstâncias, está fortificando o ministério intercessório que Ele tem em você, através de você. Por trás de todo Samuel existe uma Ana que um dia chorou em oração no templo do Senhor. Foi tida pelo sacerdote como uma mulher que estivesse embriagada, mas mansamente respondeu que não era uma mulher embriagada, e sim atribulada. Assim, recebendo a promessa de um ventre estéril, Deus levantou um dos maiores juízes e profeta que já passou por Israel. Por trás de todo Moisés existe uma Joquebede que não se adequa às condições de morte, indo contra a fúria do inimigo, betumando um cesto e preparando-o cuidadosamente para ali colocar a criança que futuramente seria constituída por Deus, libertador dos filhos de Israel. Por trás de todo Pedro, que por um acaso sofreu uma retaliação por pregar o evangelho, existe uma igreja primitiva em casa que está em oração por ele. Jesus envia um anjo e liberta Pedro daquela prisão. Você mal imagina o efeito que suas orações têm no mundo espiritual. Daniel, em uma oração incessante que durou 21 dias, somente no 21º dia recebeu a vitória do Senhor. As orações eram ouvidas desde o primeiro dia, contudo o inimigo lutou contra o mensageiro do Senhor, que foi ajudado pelo arcanjo Miguel para descer e abençoar Daniel com a vitória. Talvez você esteja no 20º dia, é a reta final, a linha de chegada. Seus olhos estão dando indícios de que querem fechar
deixar. Seu corpo de tão fraco está amortecido e da sua boca nem sequer palavras saem mais. Entretanto, ainda existe uma fé que move a esperança que está em seu peito. Não tem força para falar com os lábios, mas seu coração está gritando em oração dentro de você. Pode ser cansativamente exaustivo, contudo há uma recompensa que te aguarda. Não pare agora. Deus tem pão quentinho e água viva do Espírito Santo para revigorar as suas forças e correr, para você correr mais 1 quilômetro rumo à direção da promessa que Deus te fez. Hoje pode parecer exaustivo, mas amanhã você vai entender que valeu a pena permanecer de joelhos, pois enquanto seus joelhos estiverem no chão, o inimigo não terá a força, a capacidade de permanecer de pé. Então, mesmo que pareça difícil, permaneça, porque Deus tem algo glorioso e grandioso para efetuar em sua vida. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, meu querido, eu te convido, faça o seguinte convite: curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.